Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma segunda-feira, mais um podcast, Makir Podcast, sempre com uma história incrível. Hoje eu tenho certeza que vocês vão ficar impactadíssimos. Quero agradecer já de cara nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão e Barbearia Campeira. Você que quer se tornar nosso parceiro, por favor, vai estar passando aí as nossas redes sociais e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Também quero agradecer toda a mensagem que vocês têm enviado pra gente, dando feedback. Gente, muito obrigado. E aproveita, gente, por favor, compartilhe o nosso canal, se inscreva, acione o sininho. Não passa lá só para ver o vídeo, compartilha, se inscreva para ajudar a gente cada vez mais levar essa mensagem de que Jesus cura, transforma e liberta. Amém? Também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, vão lá, dão um apoio, curte lá. E se inscreva que vai ser bênção também pro canal. Amém? Gente, hoje tenho certeza, como sempre, né? Não sei da história, também não procurei saber, porque eu gosto de saber aqui na hora. Mas já fiquei sabendo que é importantíssima, uma história que vai edificar muita gente. Então, tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica aí até o final, porque depois do intervalo a gente está de volta. Deus abençoe a todos. Makir Podcast. Samaira, que bom ter você aqui no Makir Podcast. Na realidade é um prazer gigante. Já sei que é uma história que a gente vai sorrir, vai chorar, mas só ter você aqui com a gente aqui para contar o que Deus fez na tua vida já valeu muito a pena. Seja bem-vindo no Makir Podcast, mana. Amém. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra também estar aqui, ser convidada para falar um pouquinho sobre a minha vida. Que top, mana. Me conta, eu quero já saber, assim, sobre família, né? É natural da onde? Quantos irmãos? Se é natural daqui? Tudo uma bagunça, né? É? Mas, ó, eu nasci em Pato Branco, Paraná. Uau, conheço. Com Legal. 6 meses eu vim para Balneário. Ixi, Maria Catarina e tal. Sou daqui. É. Aí, o meu pai tem um filho com outra mulher, daí tem uma filha com outra mulher, e a minha mãe tem um menino e uma menina. Então são 5? São 4, né? Só que daí eu tenho uma também de consideração. 5 comigo. Ah, que top. Tem mais uma ainda. Família gigante. Tudo uma de um, outra... Mas vive de boa. Sim. Então tudo mora aqui? Não. Tem a de consideração, ela mora em Goiás. Aí esse meu irmão mora em Palmas, Paraná. Aí a minha outra irmã mora aqui. E os meus irmãos, parte de mãe, moram com ela lá em Balneário Gaivota. Gaivota, lá em Sombrio? É. Cara, eu conheço. Na realidade, a família da minha mãe mora tudo naquela volta ali. Sara, Criciúma, aquela volta ali. A minha irmã, ela tá lá em Criciúma, né? Que ela estudou numa escola adventista. Aí ela tá lá. E você, hoje, trabalha onde? Hoje estou trabalhando como prof, né? A gente fala prof, assistente educacional na creche. Trabalhando com as crianças de 2 anos. E aí, é terapêutico? É terapêutico, tá? Porque se eu vou pegar o meu mesmo de 2 anos, eu vou dizer pra ti, coitado da prof, porque é agitado. Eles são agitados, tem uns que são mais agitados, outros que são mais tranquilos, né? Mas, tipo assim, é muito bom ter eles, sabe? Tu aprende com eles, tu vê a evolução deles também. Sim. Eles chegam, assim, chorando, querendo a mãe, daqui a pouco já estão te abraçando, falando te amo. Uau! É muito top. fofo. E você é a mais velha dos irmãos? Sou a mais velha. A mais velha? Eu sou a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, sou a primeira Meu tudo. Deus, hein? Primogênita, assim, ó, ao quadrado. Sim. Samaira, deixa Deus te usar. Quero saber muito da tua história, né? Principalmente quando você encontrou a Cristo, assim, que você teve esse impacto, assim. Porque na realidade é sobre isso, né? É sobre esse impacto. E
Eu quero saber da tua história. Na realidade, eu acho que muita gente quer saber. Conta pra gente. Antes de chegar onde eu tô, né? Eu acho importante dizer que quando eu era criança, eu ia algumas vezes na igreja, né? Com os meus tios, que são pastores. Mas eu morava com meu pai. Teve alguns momentos que eu estive com eles, então eu sempre estava na igreja com eles. Mas criança, querendo ou não, não tem, assim, né, o entendimento. Eu mesmo não tenho muitas lembranças, né? Com o pastor Vanderlei e a pastora... Isso, pastora Neuci. A pastora Neuci. Não tenho muitas lembranças, assim, eu tenho poucas, né? Mas eu lembro que eu ia na igreja, depois eu fui crescendo, eu participava, cheguei a cantar, dançar, tinha dança, né? A gente se pintava de palhaço, saía na rua, então sempre fui muito envolvida. Entendi. Né? Então essa parte, assim, eu lembro muito, assim, do que eu fazia. Mas quando eu tinha uns 14, 15 anos, por ser tudo muito conturbado, a questão de família, a minha mente também era, né? Entendi. Então, quando eu comecei a me entender com 14, 15, dentro da igreja, mesmo ainda não fazendo nada de errado, digamos assim, eu dizia, mas eu quero fazer aquilo. Não, e por eu sentir a vontade de querer fazer isso e não conseguir falar abertamente para ninguém, eu comecei a me sentir hipócrita. Comecei com esse pensamento, que eu sou hipócrita e eu tenho que sair da igreja. Uau. E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Com 14 anos, eu comecei já a beber e fumar cigarro. Porque eu sempre andei com gente mais velha, né? Então, essas pessoas do trabalho, que eram mais velhas, compravam pra mim e tudo mais. E aí, eu já comecei desde os 14. E aí, fazendo, tipo, escondido, sabe? Sim. Tipo assim, na visão, digamos, dos meus familiares, sempre uma menina rebelde e tudo mais. Mas, por trás, não imaginavam o que eu estava fazendo, como eu me sentia, né? E aí começou ali, com 14. Então, comecei a trabalhar e tudo mais. Daí teve uma época que eu fui morar com a minha mãe, porque eu fui criada pelo meu pai, né? E aí eu fui ficando cada vez mais rebelde, revoltada, porque daí também eu não conhecia muito a minha mãe, quem era minha mãe. Daí, tipo, me mandaram pra lá, entendeu? E aí tudo isso foi agregando pra eu cada vez mais ficar do jeito que eu fiquei, sabe? Então, eu digo que eu fiquei mais ou menos uns 10 anos, assim, fazendo o que eu bem entendia, né? O que eu tava afim de fazer. E aí, eu comecei a, tipo, sentir a vontade de ficar com mulheres. Uau. Então, tipo assim, na verdade, as pessoas que me conheciam achavam que eu já ficava com mulheres, pelo meu jeito. Mas eu nunca tinha ficado. Mas já me considerava. Entendi. Porque dentro da minha mente já tava. Porque eu sou diferente, porque eu gosto, eu sempre com essa tendência, né? Eu olhava as mulheres de uma forma diferente, sempre com essa tendência. E aí, mais ou menos o quê? Com uns 17 foi quando eu fiquei a primeira vez com mulher. E desde então, só com mulher, assim. E aí... Teve um outro momento ainda que eu fui morar com a minha mãe, com 17, né? Que a primeira vez foi com 15, depois com 17. E aí, quando meu pai falou pra eu voltar pra cá, foi quando eu me assumi. Aí eu falei, ok, mas eu preciso falar uma coisa. Aí quando eu falei, né? Eu gosto de mulher. Aí, tipo, a gente já sabia. Foi tipo isso, entendeu? Mas era por causa de quê? De vestimentas, de forma, de jeito? Jeito, vestimenta, né? Porque hoje você tá me vendo assim. Sim. Mas eu não me identificava com roupas femininas. Eu nunca fui, tipo, feminina, entendi. Entendeu? Tipo, a minha essência não era feminina. Entendi. E também as vestimentas. Então, eu gostava de usar cueca, top, calça larga, camiseta, boné. Usava cabelo curto, né? Chegou um momento, com 18, que eu raspei na zero meu cabelo. Uau! Sério? Por 8 anos eu usei meu cabelo raspado. Meu Deus! Eu vou chegar nessa parte. Foi loucura. E aí, depois eu já comecei a morar sozinha. Quando eu voltei pra cá, eu fiquei um tempo com meu pai, mas sempre, o relacionamento sempre foi muito conturbado dentro de casa. Eu tinha muitos problemas familiares dentro de casa. Entendeu? Então, como eu sempre trabalhei, logo eu já fui morar sozinha. Então, quando eu fui morar sozinha, daí que eu
comecei a fazer o que eu queria mesmo, né? Comecei a, tipo assim, sair pra onde eu quisesse, fazer o que eu quisesse. E aí, do cigarro foi pra maconha, né? Que é o início, né? E aí, os dois juntos, né, por muito tempo. Eu fumei cigarro até uns 25, mais ou menos. E aí, bebida, e rolê, e saía do trabalho, ia pra rolê direto. E era assim a minha vida, né? E daí começou festa, e daí a festa, né, eletrônica envolve drogas também, né? Mas aí, quando eu tinha quase 19, eu comecei um relacionamento com uma menina. E a gente morou 3 anos juntas. Uau. Eu tive um relacionamento de 3 anos. Foi um relacionamento também muito conturbado, né? Porque eu não sabia nada sobre relacionamento, eu não sabia... Na verdade, eu mal sabia sobre a vida de direito, né? Tudo que eu sei, eu digo que eu fui aprendendo e eu fui caindo e levantando até falar assim, isso eu não quero mais pra minha vida. Sim. E pronto, sabe? E a gente... Depois de um ano e meio, mais ou menos, a gente começou a brigar muito. Ter muitas brigas, sabe? Violência não só verbal, mas também física. E isso foi bem tenso, assim, pra mim, sabe? Porque um tempo, tipo assim, eu conseguia ter um relacionamento com a minha família, assim, meio superficial. Ela frequentava a casa dos meus tios, inclusive. Mas depois que começou a acontecer isso, por eu ter, tipo, essa tendência, aconteceu um problema e aí eu me fechar, então começou a acontecer problemas, eu comecei a me fechar. Entendeu? Por mais que algumas pessoas, tipo, os meus tios, me mandavam mensagem, coisa assim, eu evitava. Ou eu não falava. Por quê? Porque eu queria resolver do meu jeito. Eu queria resolver. Porque eu não posso falar do meu problema, entendeu? Eu não posso pedir ajuda. Então, eu sempre com esse pensamento, sabe? Do que tu tava vivendo no relacionamento, do contexto do relacionamento. Isso, exatamente. Entendi. E ela já usava também outros tipos de coisas, outros tipos de drogas. E também eu acabei também me envolvendo nisso, entendeu? Ela era envolvida no tráfico e tudo mais. E aí, quando ela veio pra cá, ela se libertou um pouco disso. Mas ela tinha esse vício. Sim. Então, eu acabei também indo nessa onda, entendeu? Por mais que... Eu dizia assim... É porque eu falava, né? Tipo, maconha não é droga e não vicia, né? Sim. Mas... Só pra deixar em stand-by. Isso. Tipo assim, não, eu não sou viciada. É só pra relaxar. Isso. Mas, na verdade, sim, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que você faz todos os dias, que você precisa daquilo, é um vício. Não, e assim, pra quem não sabe, né? É leigo no assunto. A maconha, ela atinge diretamente o sistema nervoso. Total. Todo mundo fala, não, isso aí não vicia. Fica sem fumar. Nossa, eu ficava muito brava. Não fica raivosa, não fica... Parece aqueles cachorros com raiva. Totalmente. É loucura? É demais. E nesse relacionamento aconteceram várias coisas, vários problemas que me deixaram, de fato, muito traumatizada, assim. Sim. Que eu fiquei, tipo assim, quase uns 4 anos, assim, não querendo me relacionar com ninguém, sabe? E aí chegou um dia que aconteceu, assim, uma briga muito feia. E aí eu mandei mensagem pro meu pai. Falei, né, tipo, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ele pegou, foi me buscar, né, com as minhas coisas. E eu só peguei, deixei uma carta, a chave debaixo da porta e... Vazei. Porque senão a gente ia se matar. Eu ia me matar, alguma coisa ia acontecer, sabe? E aí começou essa tendência depressiva, sabe? De tipo assim... Eu quero morrer, eu quero me matar, minha vida é uma merda, minha vida é uma bosta, eu não quero viver. Começou isso, sabe? E... Uma crise de identidade, na realidade. Total, né? Desde sempre, desde lá de trás. Só que eu não entendia, né? Porque como eu não conseguia me abrir, né? Na verdade, eu achava que eu não poderia me abrir, não poderia falar, né? Mas tinha outras pessoas, né? Sim. Só que eu queria falar com o meu pai. E aí, tipo assim, tudo a gente vai sendo criado da forma que foi criado, e aí vai criando, e aí assim vai indo. Eu queria falar com o meu pai. E aí, às vezes que eu queria falar com ele, né? Quando eu morava com ele, nunca era o momento, nunca dava, nunca me entendiam, nunca me ouvia. E só que eu podia falar, por exemplo, com os meus tios, com a minha avó. Claro. Só que daí, por isso, eu achava que eu não podia falar com ninguém. Entendeu? Que, tipo assim, eu não podia falar dos meus problemas, né? Assim, eu digo que
eu vejo hoje muitas pessoas, né, que são dependentes químicos que abandonam tudo, né? A vida, o trabalho. E, por incrível que pareça, eu era muito consciente, porque eu nunca deixei de trabalhar. Nunca deixei de pagar conta, de pagar aluguel. Sempre fui muito consciente, assim. Nunca fui de ficar faltando trabalho, coisas do tipo, sabe? Sempre fui muito responsável nessa parte. Então, digamos assim, eu ainda era meio sã. Que bom, né? Que bom, né? Porque chega períodos que não tem como, né? Exato. E depois eu fiquei mais um tempo na casa do meu pai e aí eu voltei a morar sozinha, né? Porque ainda não tinha sido resolvida aquela questão lá familiar dentro de casa. Então, ainda estava bagunçada essa questão, né? E aí eu fui morar sozinha e daí sempre com aquele negócio, sabe? Ai, nunca tá bom, minha vida não tá boa. Eu já tinha desistido. Eu tava somente sobrevivendo mesmo. Porque, tipo assim, eu saía cedo para trabalhar e voltava à tarde, só para dormir. Dormir e tomar banho, assim. Porque eu saía do trabalho e ia direto pro bar. Uau, pra poder preencher o vazio. Lá eu ficava assim, né? Sempre tava fazendo alguma coisa, saindo. Nunca ficava em casa, nunca tava sozinha, né? E sempre tava procurando preencher todo o vazio que eu tinha, toda aquela falta no álcool, na droga, no rolê, com as pessoas, né? Com aqueles amigos de rolê. Que quando a gente tem problema, precisa de alguma coisa, são poucos. Sim. A gente, às vezes, é só um, né? Às vezes nenhum. Dependendo, né, do tipo de pessoa que você anda, que você convive. E então, eu fiquei assim por muito tempo. Aí eu recebi uma proposta de emprego para Blumenau. Falei, pronto, minha salvação. Vou sair daqui, porque eu preciso sair daqui, porque eu preciso morar em outro lugar, sabe? Tipo, sempre procurando outro lugar eu tinha que ir, outra coisa eu tinha que fazer, porque assim ia ficar bom. Achando que a mudança geográfica ia mudar as coisas, né? Ai, meu Deus. Nossa, fui pra lá, logo estourou a pandemia. Nossa. Foi bem final de 2019. E aí, não me adaptei com a cidade. Não tem nada a ver com a realidade aqui. Lá é muito calor, tudo mais. Daí também não tinha muita coisa para fazer e eu sempre gostava de sair, né? E também o trabalho que eu tinha, né, desde os 19, assim, era muito intenso o ritmo, sabe? Então, eu sempre vivia estressada. Como eu trabalhava com gestão de pessoas, então eu sempre vivia muito estressada, porque era, tipo assim, responsabilidade. Entendi. Né? Não só com as pessoas que trabalhavam, mas no lugar em si. Né? Então, sempre tinha metas para entregar e tudo mais. E, às vezes, as pessoas tinham problemas. Aí, tu tinha que ouvir os problemas das pessoas, resolver os problemas da pessoa. E mais os teus ainda. E os meus, né? Então, tipo assim, por um lado era bom, porque eu não pensava nos meus problemas. Só que era ruim, porque os meus problemas iam acumulando. Então, eu ia acumulando tudo isso, sabe? Dentro de mim. Tudo isso que eu tô te falando... Tudo isso estava acumulado dentro de mim. E eu só ia acumulando mais. Acumulando mais, acumulando mais. E muitas pessoas me chamavam de coração de pedra, porque eu não chorava. Tipo assim, eu não era uma pessoa de chorar, não era uma pessoa de demonstrar sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa muito brava. Sempre fui uma pessoa muito firme, sabe? O mundo estava desmoronando, mas eu estava ali firme e parecia que eu não tinha nenhum problema. E assim, as pessoas iam perguntar, às vezes, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Era coração de gelo, de pedra, assim, não quebrava por nada. Olha só. Eu sempre fui assim, sabe? Tipo assim, agora não é. Mas naquela época eu era. Por muito tempo eu fui assim, sabe? E aí lá eu comecei a me relacionar com uma menina também, e a gente ficou 1 ano e meio juntas, mais ou menos. E aí, quando eu tava com ela, foi quando começou a mudar as coisas dentro de mim. Porque aí eu tava num outro trabalho que eu atendia várias lojas. E nisso eu conheci um menino que ele tinha recém se convertido. E aí ele começou a me falar, né, das coisas que ele tava se libertando e tudo mais. E como isso era desafiador para ele, né? E aí foi quando eu consegui, tipo assim, eu tava conseguindo me abrir mais. Então eu falei pra ele que eu tava com problemas e tudo mais. Porque, assim, eu fiquei afastada. Mas eu não deixava de acreditar em Deus. Sim. Eu continuava acreditando, né? Não tinha problema com Deus. Né?
orava, né? É que quando a gente não tem uma vida com Deus, a gente só ora quando tem problema. Eu só pedia quando tinha problema, né? Tipo assim, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô com problema, como que eu vou resolver isso? Às vezes, eventualmente, aparecia na igreja. Era assim, entendeu? Nunca deixei de acreditar em Deus. Mas aí, quando ele começou a me falar isso, eu comecei a contar pra ele como eu tava me sentindo em relação ao meu relacionamento. E ele falou assim um dia, Samaira, sabe por que você tá sentindo dessa forma? Sabe por que tudo isso que você tá me falando, que você tá procurando um relacionamento, uma mulher não vai suprir? Aí eu fiquei olhando assim pra ele, né? Falei, cara, nada a ver. Aí ele veio assim, um dia tu vai entender o que eu tô te falando. Só que, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei evoluir. Eu não gostava de ficar estagnada, tudo mais. Sempre gostei de evoluir. E aí ele falou isso e eu fiquei pensando. Fiquei pensando, refletindo, sabe? E eu já tinha conversado com a minha ex e tal. Assim, cara, não tá dando certo. Tem alguns objetivos que não estão batendo. E se não mudar, não vai dar, sabe? E aí, nisso, eu pedi transferência pro meu trabalho. Comecei um processo de transferência pro meu trabalho, porque eu queria sair de lá, queria ir embora, não estava me adaptando. E foi também o tempo que eu estava fumando muito, bebendo muito, cheirando muito. E eu não estava sentindo mais prazer naquilo. Porque eu fiz isso por muito tempo. E eu sentia prazer, eu gostava. Né? Por muito tempo eu dizia assim que eu preferia cheirar porque me deixava sóbria do que usar outras drogas. E aquilo começou a me consumir. E aí, às vezes, eu tava, tipo, lá fazendo tudo isso e eu parava, olhava assim, o que eu tô fazendo, sabe? Tipo assim, ficava pensando, sabe aquela bad vibe? Sim. Tipo assim, olha como que eu tô. Eu não tô me divertindo, isso não tá divertido. Eu olhava as pessoas se divertindo e eu dizia, cara, eu tô aqui sentada. Tipo assim, por que eu tô fazendo isso, já sabe? Passou da diversão, já. Não tá me divertindo, não tá me edificando, não tá me fazendo bem, não tá me agregando em nada, só tô gastando dinheiro. Pra que eu tô fazendo isso, sabe? E eu comecei nisso. Tipo assim, tudo junto. Começou essas perguntas dentro de mim de que eu não queria mais. Não queria, não dava mais pra eu viver nisso. Isso em relação à droga? A droga. E também sobre o relacionamento. Mas eu nunca pensei que, tipo, não gosto mais de mulher. Mas, tipo... Aquele relacionamento específico não tava... Isso, exato. E aí eu voltei pra cá, eu consegui a transferência. Só que daí começou uma nova fase na minha vida. Porque... eu falei assim, ok, se não dá, então, pra eu ter relacionamento, né, aquele relacionamento, então eu também não quero mais ter relacionamento com mulher. Então, agora eu quero ter relacionamento com homem. Tipo assim, eu troquei uma coisa por outra. Sim, mas isso foi do nada, assim? Do nada. Eu vim pra cá, tipo assim, mais perturbada do que de quando eu saí daqui, entendeu? Minha cabeça tava assim, eu não tava conseguindo pensar, não tava conseguindo raciocinar. Eu tava, tipo assim... não sabia o que eu tava fazendo. Na verdade, eu nunca soube. Porque, tipo assim, tudo isso que eu tô te falando, quando eu falo, eu fico assim, gente. Sabe? Porque se tu for falar, tipo, história por história detalhadamente, nem parece eu. Eu não me identifico mais. Parece uma coisa tão distante. Olha só. Muito distante. Porque não faz mais parte, sabe? De quem eu sou. Eu fico pensando, como que eu tive capacidade de decidir essas coisas? Entendeu? Porque tudo que a gente faz é uma decisão, né? Sim. Tipo assim, às vezes tem pessoas que são influenciáveis, né? Que vão pela... eu não. Ninguém nunca me influenciou a nada. Tudo que eu fiz, eu queria fazer. Hoje eu decidi que eu quero fazer tal coisa. Eu sempre fui assim. Hoje eu decidi que eu quero experimentar isso, eu vou fazer. Então, tudo foi baseado nas minhas decisões, nas minhas escolhas, sabe? Isso eu posso falar, assim, com plena certeza. Com a força do teu braço, na realidade. Com a força do meu braço. Tudo que eu quis fazer foi porque eu quis, sabe? Não foi porque eu vi alguém, não foi porque alguém me contou, nada. Eu, na minha cabeça, no meus divertidamente, falaram assim, eu quero ir, eu quero fazer. E aí, aqui eu consegui, tipo assim, parar com a cocaína, sabe?
na verdade, eu usei uma vez só, depois de um meio ano que eu já tava aqui. Mas a maconha sempre foi uma coisa que tava, tipo assim, todo esse período da minha vida, sempre. Não, porque não é droga, porque não me domina, então eu não sou viciada e tudo mais. Sempre falava isso. E tu conseguia ter uma vida social, né? E Sim. para te dar o respaldo, né? Porque Satanás é especialista em fazer isso, né? É. Te dar essa vida social, porque daí o que acontece? Tu vê todo mundo que usa droga vive naquela vida ali de, né, de zumbi. Decadência. Né? Carregando uma sacola, andando sujo. Sim. A pessoa que usa essa droga, ela consegue realmente ter essa vida social, né? De trabalho, de se vestir bem, de usar só no final do dia, Sim. ou se não intercalar, ou de manhã, de tarde, de noite, né? Mas ao mesmo tempo, mal sabe que cada vez mais tu tá cavando buraco. É como se tivesse com a mão assim todo dia fazendo assim, hoje eu vou tirar mais uma pá de areia. É terrível? Sim, porque era assim, acordei, maconha. Comi maconha. Antes de comer. E hoje eu vou... Antes de dormir? Maconha. No intervalo, antes de trabalhar. Hoje eu vou pro sushi. Eu vou ficar o dia todo sem comer e vou fumar um monte de maconha, um monte de baseado. Pra dar aquela laricona. Cara, meu Deus, por que isso, sabe? Era esse o meu pensamento. E as pessoas que eu andava também, tipo, fumavam muito. E eu nesse meio caminho, eu influenciei muita gente a fumar. A fumar cigarro, a fumar maconha, a cheirar também. Eu influenciei. Eu sim influenciei, sabe? Eu tenho... Você era influenciadora. Essa parcela de culpa. Entendi. Porque eu sempre fui desse jeito, tipo, sociável, tudo mais. Então as pessoas olhavam e, tipo assim, não tem problema. Claro. Olha como que ela é, né? Tipo assim, tinha um cargo bom nas empresas que eu trabalhava. Tudo certo, né? Sempre fui responsável. Então tá tudo certo, né? Só que, na verdade, é porque eu não demonstrava quem eu era realmente. Era um personagem. Sim. Fora de casa era um personagem. Eu tava sempre bem, tava... Mas, tipo assim, tudo aquilo eu fazia pra preencher o meu vazio. Dentro de casa, eu ficava fumando pra não pensar nos meus problemas. Eu ficava no bar pra não pensar nos meus problemas. Entendeu? E... daí eu comecei a fumar muito e eu comecei a, tipo assim, todo esse período bebendo, né? Eu bebia todo dia. Então, eu era uma alcoólatra. Por quê? Quem bebe todo dia é alcoólatra. Imagina. Então, eu bebia... vou beber porque eu tô com dor de cabeça. Vou beber pra desestressar. Vou tomar aqui um shot no intervalo porque eu tô muito estressada. Entendeu? Então, era assim. Só que, tipo, a bebida não me derrubava. Até um certo ponto, não me derrubou. Entendeu? Só que começou a me derrubar. A vida social? Ou você em si? De ficar bêbada, de ficar mal, Entendi. de vomitar, coisas assim, entendeu? Começou a me derrubar. Eu comecei a sentir já que qualquer coisinha já tava me deixando super alcoolizada, entendeu? Porque eu sempre bebi muito e ficava de boa. Cuidava dos outros, né? Tem sempre aqueles que a gente tem que cuidar, né? Então, eu não precisava ser cuidada. Teve alguns momentos, assim, eventualmente, mas eu sempre ficava bem. Sim. E eu comecei cada vez mais a beber cada vez mais forte, assim, coisa mais forte, mais forte. Até chegar a beber garrafa de gin, de uísque, essas coisas, sabe? Mais destilado, né? Que antes era, tipo, cerveja, coisas assim, vinho, né? E aí... eu lembro que eu, tipo assim, não conseguia ainda conversar com o meu pai direito, mesmo estando aqui, mesmo eu estava na casa dele de novo, e eu não conseguia ainda ter um bom relacionamento com ele, sabe? Eu não conseguia conversar com ele, não conseguia falar, tipo, eu tô com um problema, eu preciso de ajuda, e cada vez mais me afundando na questão da sexualidade, na questão das drogas, da bebida, né? E... cada vez mais me envolvendo, assim, em coisas que, tipo assim, não precisava, entende? E só que eu fazia, e isso, eu chegava em casa e eu ficava, tipo assim, cara, por que eu fiz isso? Por que eu saí de casa pra fazer isso, sabe? Eu me sentia muito mal. E aí a consciência foi pesando, foi pesando, foi pesando. Aí quando foi janeiro de 2023, eu conheci um menino. E, enfim, tava ficando com ele e tudo mais. E um dia ele falou, vamos na igreja que eu ia. Falou assim. Falei,
ok, vamos, né? Aí eu fui, era, tipo, um culto de jovens, assim, só que, tipo, muito jovens, né, entendeu? Porque, tipo, ele era mais novo, né? Ele é mais novo, aliás. Aí eu, tipo, falei, tá bom, né? Não me identifiquei, mas ok, fui. E aí a tia falou, eu vou cantar numa igreja. A tia falou, né? Aí eu falei pra ele, vamos, né? Aí ele falou, tá bom, vamos. Tipo assim, uma coisa muito aleatória. Aí a gente foi. Aí naquele dia eu chorei, sabe? Aí, tipo, a palavra, assim, também foi boa. Aí eu fui lá na frente e tudo mais. Normal, assim, né? Que quando eu era mais nova, eu morria de medo lá na frente de cair, né? Falava, meu Deus. Daí a avó falava, vamos. Aí eu dizia, meu Deus, ninguém pode encostar em mim, vai que eu caia, né? Porque eu não entendia o que estava acontecendo, né? Dizia, meu Deus, eu vou cair. Era muito engraçado. Mas naquele dia eu senti vontade de ir. E aí, beleza. Foi experiências, assim, avulsas, né, digamos. Aí aconteceu mais uma vez que ele falou assim, uma amiga me chamou pra ir numa igreja, que começou agora e tudo mais, lá na Brava. Falei, tá bom, vamos, né? Fui sem pretensão nenhuma. Porque eu realmente só tava sobrevivendo. Eu já tinha desistido de tudo, assim, da vida, sabe? Tipo, o que viesse era lucro, digamos assim. Então eu fui sem esperar nada, entendeu? Porque, tipo assim, cara, eu já fui na igreja, eu sei como é que é, normal. Fui, né? Eu lembro que eu tava, tipo, meio, tipo, com ciúmes. Quem será que é essa menina? Tava pensando nisso, essa é a minha cabeça, entendeu? Tipo assim, onde que tá essa menina? Entrei lá e fiquei, da onde você conhece ela? Tipo, olha só, eu tava pensando nessas coisas indo na igreja. Aí, fui lá e, tipo, lá tava falando muito sobre o amor de Jesus. Tipo, uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha escutado, sabe? O amor que te ama, que te alcança, que te transforma. E, tipo, eu realmente fiquei muito impactada. Porque lá não tava falando sobre coisas mais, digamos, técnicas, entendeu? Entendi. Tava falando de algo que era alcançável pra mim, entendeu? Tipo, eu posso fazer isso, entendeu? Até porque tu não se sentia digna. Não, nunca, né? Então, tipo assim, aquilo que eles estavam falando, eu falei, cara, eu posso fazer isso eu posso, entendeu? Isso é interessante. E, tipo, eles falaram sobre também ser voluntário, né? Tipo assim, você pode se voluntariar hoje. Você pode, mesmo que seja a sua primeira vez, você já pode se tornar voluntário. Porque, tipo, isso é legal, né? Tipo, vai caminhar com eles e tal, querendo ou não, vai conhecer pessoas. Então, eu até então só tava vendo dessa forma. Eu não tava vendo como nada além disso. Entendi. Falei assim, vou me voluntariar. Eu quero ser voluntária. Porque eu quero me voluntariar. Fui lá e me voluntariei. Nas mídias. Na outra reunião, eu já tava lá na frente, gravando e editando. Tava super envolvida. E, tipo assim, sem pensar nas coisas que estavam acontecendo. Que a partir disso a minha vida seria transformada. Uau. Eu só tava pensando que, tipo assim, cara, eu tava servindo. Entendeu? Porque eu tava. Entendeu? E porque eu gostei da palavra. E aí sempre, tipo, falando, né? Sobre o amor, sobre a graça, sobre você, tipo assim, ser perdoada, independente, né? Tipo assim, não pode beber, não pode fumar, entendeu? Ninguém tava falando isso. Não pode usar tal roupa, entendeu? Cara, eu ia com as roupas que eu tinha, eu ainda tava bebendo, eu ainda tava fumando, eu ainda tinha relações, entendeu? Ninguém chegou e falou assim, e aí, me fala da tua vida. Ninguém. Sempre bem recepcionada, tá gostando, entendeu? Pessoal, e aí, quantos anos você tem, de onde você é, sabe? Tipo assim, querendo saber, conhecer quem é a Samaira. Não o que a Samaira faz. Sim. Entendeu? E tudo isso foi, né? Agregando. Eu não tava percebendo o que tava acontecendo, mas já tava mudando. Na verdade, eu digo que começou a mudar lá em Blumenau, né? Então, tudo isso que tava acontecendo daí em janeiro de 2023 foi, tipo, respondendo aquilo que eu tava sentindo lá. Tipo assim, por que eu tô me sentindo dessa forma? Por que eu não tô mais gostando disso? Por que eu não tô mais querendo fazer isso? E aí, tava respondendo ali, só que eu ainda não tinha entendido. E quando eu vi, eu já tava super envolvida. Uau. Eu já tava super impactada e eu já estava perdendo a vontade de fazer as coisas. Ao natural. Ao natural. Ninguém veio falar. Aquilo foi
tipo assim, cada dia eu fui diminuindo, entendeu? Fui, tipo assim, já não queria mais ter relações, já não queria mais sair com determinadas pessoas, já não queria mais ir em determinados lugares. Tava, tipo, já indo na igreja, indo nas coisas que tinham e tudo mais. E aí eu, cada vez mais envolvida. Aí, em março de 2023, ia ter o batismo, lá no mar da Praia Brava. Aí tá, beleza, né? Daí eu pegava carona com uma moça e aí ela falou assim, você já é batizada e tal? Eu falei, não. E você vai se batizar? Falei, Ju, eu faço muita coisa errada. Não dá pra eu me batizar. Religiosidade. Não dá pra eu me batizar. Porque quando eu ia na igreja, quando eu era pequena, era outra coisa que eu morria de medo, me batizar. Eu dizia assim, eu não quero fazer isso nunca. Falava, não. Hoje eu quero me batizar todo dia, né? Aí ela falou, eu falei assim, eu faço muita coisa errada. Não dá, eu preciso parar de muita coisa ainda, preciso me libertar de muita coisa, preciso pedir perdão pra muita gente. Falei assim, né? Daí ela disse assim, mas o batismo é a primeira etapa. É a primeira coisa que você vai fazer. E as coisas vão acontecer naturalmente. Você vai ver, ela falou, você vai ver, Sá. Se você decidir se batizar, você vai ver que as coisas vão acontecendo e vai ser só o teu primeiro passo. E eu acho que faltava o quê? Uns 2 dias pro batismo. Eu já dei meu nome. Falei, vou me batizar. Cara, foi muito assim. Daí eu não tava falando com meu pai. Eu não tava falando com ele. E aí eu chamei minha avó e chamei minha tia e meu tio, né? E aí aquele menino foi também. Que ainda a gente tava junto, né? Aí a gente chorou horrores, né? Eu chorei um monte, porque daí aquele coração de gelo, de pedra que eu te falei... Caiu por terra. Aí eu choro todo dia, se deixar assim. Qualquer coisinha eu já tô chorando, né? Até se falar um pouco grosso comigo, eu já... Sério. E aí, foi assim uma coisa... Até a pastora falou que quando eu desci e subi, ela disse que, tipo, viu outra pessoa subindo. Uau. Eu ainda tinha cabelo curto, né? Porque eu usei por 8 anos raspado. E fazia uns meses só que eu tava deixando crescer. Então, o cabelo tava bem curto ainda. Eu não me vestia desse jeito como estou agora. Tipo assim, totalmente diferente. E... Cara, quando eu me batizei, assim, foi uma coisa... Eu não sei nem te explicar. Porque foi uma coisa, assim, que mudou. Eu senti, assim, que naquele dia foi realmente o start, sabe? Só que a caminhada com Cristo, ela não é confortável. Ela é desconfortável, né? E aí que começa. Começa aquilo, tipo, você não é capaz, você não é digna. Aquelas vozes, né? Porque tudo que começa com não vem de Deus. Né? Só que até você entender isso, então aquilo vinha na minha mente. Né? Tipo assim... tu quer fazer tal coisa. Faz tal coisa, entendeu? Aí, tipo, ter que lidar com os problemas psicológicos, os vícios. E a primeira coisa que eu falei, Deus, se não for essa pessoa... Porque, tipo assim, eu sempre tive muitos sonhos que aconteciam. E, no meio tempo, eu procurei saber de outras formas aquilo que eu sonhava. E aí, tipo assim, a minha resposta era muito rápida. Aí eu falava, Deus, se não for essa pessoa, se não for esse cara pra estar na minha vida, me mostra, eu falei. Não deu outra. Na mesma semana, o celular dele quebrou, ele colocou o Instagram dele no meu celular, veio um monte de mensagem, um monte de coisa que ele tava fazendo, de traição e não sei o quê. Eu falei, cara... Sério, eu preciso me livrar desse menino. Tipo, foi a primeira coisa. E, tipo assim, ele já era batizado e ele, tipo, não ia mais na igreja. Aquela frequência que eu estava tendo e tudo mais, por mais que ele me levou na igreja, ele não estava indo. Ele não queria se envolver, ele não estava envolvido. Então, eu estava, tipo, super mergulhada nas coisas que estavam acontecendo, só que ele não queria isso pra vida dele. Entendeu? Só foi um canal. Isso. Eu falei assim... Deus me levou mais uma vez no fundo do poço pra que, né, engatilhasse de vez. Sim. Porque, tipo assim, quando eu decidi, quando eu já tava entendendo, eu falei assim, ó, como eu te falei, eu decidi muitas coisas, né?
Falei, eu já tomei muitas decisões erradas. Eu quero dessa vez tomar uma decisão certa. Foi, tipo assim, a minha última chance pra eu mesma. Uhum. Eu falei, essa é a minha última chance. É a última vez que eu vou tentar fazer alguma coisa certa. Sabe? Tamo aí, até hoje, né? Glória a Deus. Aí tá, beleza. Aí eu descobri tudo isso e tudo mais. Daí ele me pediu perdão, que ele tinha problemas e que ele precisava se libertar, que ele precisava de ajuda. E eu, muito boa, né? Tipo assim, tá bom, eu vou te ajudar. Só que eu fui perdendo a vontade de, tipo assim, ir pra rolê que ele queria ir, ou pra beber. Entendi. Não tava mais dando certo, sabe? E ele me falou, eu tô te atrapalhando, ele falou. Porque tu não tá mais afim. Tá na outra vibe. E eu falei, não tô. E aí, quando eu ainda tava, tipo, envolvida e tudo mais, eu ainda tava bebendo e ainda tava fumando. E eu ia na igreja, quase todo dia. E aí, quando a gente terminou, eu parei de beber instantaneamente, assim, né? Mas eu ainda continuava fumando, né? Parei de me relacionar com as pessoas, de conversar com outras pessoas, de procurar outras pessoas. Isso eu consegui parar total. E aí aquela pessoa que falou que, né, não dominava, tava dominando, porque, querendo ou não, eu não conseguia parar. Entendi. Aí eu dizia, não, quando acabar isso daqui eu não vou mais comprar. Mas mesmo assim eu continuava indo na igreja, fazendo lá as escolas, tudo mais, aprendendo tudo que tinha para aprender, conversando com as pessoas, comunidade, tudo mais. Tava ali sempre envolvida. E aí, eu lembro que foi em setembro só. Em setembro que foi falado sobre mente cauterizada. Porque não quer dizer que Deus, ele não nos perdoa, né? Quando nós pedimos perdão e tudo mais. Mas tem aquilo, né? Tipo assim, a gente erra com entendimento ou a gente erra por ignorância, né? Então, eu tava errando com entendimento, né? Eu sabia que aquilo era errado, que aquilo não mudava a minha vida para pior, né? Não para melhor. Não estava me edificando, não fazia bem para mim. E eu sempre, digamos assim, eu sempre tinha que viver escondida, né? Porque, por exemplo, eu gostava de fumar na praia. Só que daí eu já não podia mais ficar indo na praia fumar. Porque vai que alguém ia me ver, entendeu? Então, eu já tinha que ficar mais dentro de casa. E neste tempo, eu fiquei muito, assim, sozinha. Só eu e Deus, sabe? Porque aquelas pessoas que eu conversava, eu já parei de conversar. Parei de conversar com muita gente. Porque eu conheço... Eu vivo aqui, né? Desde sempre. Conheço muita gente. Então, eu parei de andar com essas pessoas. E a partir do momento que eu parei de andar com essas pessoas, de falar que eu não tava, por exemplo, mais bebendo e coisas do tipo, elas já... nem me mandavam mais mensagem. Entendi. Então, eu comecei a ficar muito sozinha. Só que isso foi muito bom. Não foi um sozinha ruim. Só que eu não conseguia parar de fumar. Só que daí eu já não poderia mais falar com as pessoas sobre isso. Eu tinha que resolver eu mesma, sabe? Tipo, porque ainda tinha aquele medo, né? De ser julgada, principalmente gente da igreja e tudo mais. E eu lembro que teve uma vez que uma pessoa me falou assim, mas tu não tá indo na igreja e tu tá fumando? Aí eu falei assim, e a minha tia tinha me falado, né, a Neuci, ela falou bem no início, muitas pessoas vão falar, mas você vai dizer, eu tô vivendo o meu processo. Porque os meus tios, eles sempre foram da igreja, mas eles nunca me julgaram, eles nunca me criticaram, eles nunca deixaram de me amar, de querer eu ter perto deles, nunca, entendeu? E nunca falaram, tu tem que ir pra igreja e não sei o quê. Tudo que eu fiz, né, esse caminho de volta, né, de ir pra igreja, de me batizar, foi tudo decisão minha, entendeu? E eu fui falando, eu quero que vocês vão no meu batismo, entendeu? E eles foram acompanhando. Claro que muito foi das orações deles. Óbvio. Né? Eu ia dizer. Totalmente. Essas guerras eles lutavam no joelho no chão. Totalmente. Só que tem muitas coisas, tipo, que eu te contei hoje, por exemplo, que eu demorei muito pra contar pra eles. Entendeu? Que tava acontecendo, né? Hoje eles sabem, né? Hoje a gente fala abertamente, né? Tipo, eu falo abertamente. Por quê? Porque eu trouxe a luz. Sim. Né? Tudo aquilo que estava na escuridão, né? Tudo que estava obscuro. E aí, eu tive que lutar isso sozinha. Eu lembro que eu fumava e tava ouvindo louvor em casa. E chorava, mas eu não conseguia parar de fumar. E aí eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí aconteceu isso de eu ir em setembro. Foi setembro.
falando sobre a mente cauterizada. Sobre você pecar, pedir perdão e tudo mais. E aí, daqui a pouco você não sente mais, porque fica só a cicatriz. Né? Você fez um corte, fica só a cicatriz ali. É aquela cicatriz, não vai sentir mais a dor, mas tá ali a marca. E aí eu falei, eu não quero isso. Eu quero continuar sentindo o que eu tô sentindo. Esse amor, esse avivamento, esse fogo, sabe? Isso, de querer mais e mais e mais. Presença. Dessa presença, eu não quero perder isso, sabe? Aí eu cheguei em casa desesperada. Desesperada, joguei tudo fora. Todos os apetrechos que eu tinha em casa e excluí os contatos. Porque daí eu sabia que se eu quisesse, eu ia ter que mandar mensagem para pessoas que, tipo, iam saber, entendeu? Entendi. Ah, tá pagando de santinho? Uma estratégia. Sim, porque eles sempre mandavam mensagem. Que tu salva o contato, fica na lista de transmissão, aí tu sempre recebe. Então, apagou o contato, não recebe mais. Sim. Apaguei os contatos. Foi a chave. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Né? Porque tava sozinha em casa, eu fumava. Tava sozinha, fumava. Tava sempre fumando. Naquele primeiro momento que eu fiz isso, eu pensei, tipo assim, amanhã, meu Deus, ninguém chega perto de mim. Eu já tava pensando assim, né? Só que foi totalmente diferente do que eu imaginei. Porque eu não sentia aquela abstinência. Eu não sentia aquela vontade e tudo mais. Tipo, nos primeiros dias foi meio estranho, sabe? Mas eu me surpreendi com as minhas reações, porque eu percebi que, tipo, eu só precisava tomar a decisão, de fato. Entendi. Entendeu? Porque, tipo assim, foi muito tranquilo esse desmame, digamos assim. E desde então, desde essa decisão, né, de não beber e não fumar, eu sigo até hoje. Uau. Eu não caí nenhuma vez. Glória a Deus, mano. Sabe? É engraçado, porque, às vezes, tipo assim, às vezes quando eu passo em algum lugar, eu sinto o cheiro, né? Aí, tipo, quando tô andando com alguém, eu falo, cheiro de maconha. Aí a pessoa, tipo, eu, nada. Aí, tipo, cheiro de uísque, tipo assim, sommelier de cheiros, eu sinto de longe. E... Eu também tenho isso. Cara, é muito automático. É um faro de... Aí, tipo assim, da natureza caída, a verdade é essa. É um faro da natureza caída. O cheiro vem antes, aí, tipo, a pessoa sem entender... Aí, tipo, daqui a pouco passa, a pessoa fala, tá, entendi. É que eu senti Sabe antes. que tem linhas de pasta de dente? Eu não sei se na época foi usado, não sei. Eu fui viciado em crack, né? E tem linhas de pasta de dente que até hoje eu não posso botar na boca. Se eu boto, eu lembro na hora, parece que vem assim um déjà vu, assim, sabe? E eu já dá vontade de vomitar, eu guspo e assim, ó, não consigo. Na realidade, só tem uma marca de pasta de dente que eu consigo escovar os dentes. É incrível, cara. Que loucura. E é por causa dessa mente que fica... Né? Diz, né, a psicologia, diz que é a memória química, né? Que fica na... Eu imagino, totalmente. Tipo assim, vou dizer, não senti vontade nenhuma vez. Claro que às vezes vem tipo assim, mas por que não? Entendeu? Porque como eu fazia isso pra preencher o meu vazio, então, tipo assim, se você não tiver firme ali, qualquer... tô triste, talvez eu não... Chutar o balde. Isso. E aí começou esse meu processo, né? De detox e também de fazer muito caminho de volta, sabe? De voltar a falar com meu pai, né? De pedir ajuda, tipo assim, não, eu preciso de ajuda, eu preciso desabafar com alguém, eu preciso falar o que eu tô passando, sabe? O tio fala até hoje, você tá querendo converter a gente? A gente já tá vivendo isso há não sei quantos anos, mas é porque eu chegava lá assim, sabe? Querendo contar tudo, o que tava acontecendo, porque aconteceu tal coisa, não sei o que. Eu me emociono até hoje quando alguém aceita Jesus, porque, tipo assim, eu falo, eu quero aceitar de novo, sabe? Porque... Por que eu demorei tanto? E aí começou os questionamentos, né? Tipo assim, na igreja que eu frequentava, existem muitos jovens, sabe? 14, 15, 16, já pregando. Tipo assim, que já conhece algo que eu conheci agora, né? Com 27, 25, 26, né? E eu ficava tipo assim, nossa, por quê? Por que eu não conheci antes? Por que não... E aí, nisso, Deus foi me moldando, nesses meus questionamentos, sabe? Lembra que eu te falei que eu tenho a resposta rápida, né?
Aí eu dizia assim, ai, por quê? Daí, na mesma hora, eu já falava, né? É por causa disso. E aí eu comecei a entender, sabe? Existe um tempo para tudo. Naquele tempo eu não ia entender, né? Existem pessoas que precisam passar por isso. E existem pessoas que não. E vamos dar um exemplo. Todo mundo é perfeito, todo mundo vai na igreja, leva uma vida com Cristo. E como que a gente ia alcançar aqueles que são como nós fomos? Exatamente. E aí isso foi moldando o meu coração, sabe? Porque eu fui entendendo isso. Tipo assim, eu fui chamada para esse tempo, eu fui chamada para isso, para fazer isso, para alcançar essas pessoas. Existem as pessoas que você vai alcançar, que eu vou alcançar, não tem como a gente alcançar todo mundo. Sim. E isso foi moldando muito o meu coração e a minha mente, e eu fui ficando cada vez mais tranquila em Deus, sabe? Eu fui entregando de fato, tipo, aos poucos e ao mesmo tempo tudo, né? Porque a gente falava, não, eu entreguei tudo. Eu falava assim, né? Entreguei tudo. Daí aconteceu alguma coisa e dizia, não, isso eu não entreguei. Isso eu não tô descansando. E aí a gente começou a fazer um movimento na rua toda segunda-feira. E aí a gente foi fazer uma reunião para dividir as equipes, né? Aí eu falei assim, eu quero ficar na parte que vai servir a água, coisa assim, porque eu sirvo para isso, né? Eu pensei assim, dentro de mim eu tava pensando isso, né? Eu ia servir as pessoas que estavam servindo, né? Basicamente. O que eu vou fazer, né? Tipo, intercessão e pregação e não sei o quê. Não, eu, né? Aí, naquele mesmo dia, depois da reunião, eu saindo, um moço que nunca tinha falado comigo. Você já se envolveu com bruxaria? E começou a perguntar. E nisso ele começou a vir coisas que eu tinha deixado no esquecimento. As portas fechadas. Ele começou a falar um monte de coisa. Começou a falar e, tipo, na hora que ele me perguntou isso, eu ia falar não, só que eu falei sim. Porque, tipo, na minha mente eu não tinha me envolvido, mas eu já tinha me envolvido. E aí isso abriu mais um leque dentro da minha cabeça. Mais coisas para resolver e mais coisas que poderiam ser trabalhadas dentro de mim, que Deus poderia me usar. E aí eu só sei que eu saí de lá na equipe da intercessão. Uau. E aí eu ia interceder pelo lugar, pelas pessoas que iam chegar, principalmente pelas pessoas que estavam servindo. Falei, meu Deus do céu. Né? Nas primeiras vezes foi bem desafiador, assim. Bastante ataque, né? Que daí você vai aprendendo, né? Se blindar e tudo mais. E a orar sem cessar, de fato. Umas 2 horas lá. E é na praça, né? Aqui na praça na Tamandaré. Então, você sabe, né? As pessoas que passam ali... Ali é o foco. E eu lembro que foi muito, tipo assim, marcante pra mim. Uma menina que ela chegou assim, do nada. E, tipo, se jogou no chão e começou a chorar. Do meu lado. E, tipo assim, ora por ela. Eu pensei, né? Mas aí eu falei... Quem sou eu pra orar por uma pessoa? O que eu vou falar pra ela? Sabe? Eu não sou capaz de orar. E aí, tipo, passou um minutinho assim, já veio outra pessoa orar. Eu falei, ainda bem, né? Tipo assim, não precisei lá orar. Tipo assim, sabe? E depois isso também veio no meu coração, sabe? Tipo assim, não, você é capaz sim de orar. Aí eu conversei com o meu líder, né? Falei, olha, tô tendo esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de coisa, o que você acha? E aí foi ele que me ensinou, né? Tudo que é não vem de Deus. Tudo que você não é capaz, você não pode, não vem de Deus. E aí não ouvir essas vozes, né? De fato, bloquear essas vozes e falar, eu sou capaz sim, Deus me chamou sim, Deus me perdoou, Deus me restaurou, Deus me transformou. Sou um filho amado. E você ir trabalhando isso todos os dias, né? Porque todos os dias vêm as situações, né? Pra tocar na identidade, né? Totalmente. Fazer você regredir na sua identidade, né? Sim. Porque nada mais, tudo aquilo que tu tá vivendo, principalmente nesse processo de restauração, Deus estava trazendo os caminhos para você começar a ter uma maturidade espiritual e em cima disso a tua identidade novamente. Sim. Porque desde lá da infância, né?
e que é onde que eu quero entrar agora, desde lá da infância, a tua identidade, ela foi distorcida. Total. Isso aí é só uma coisa que você vai poder dizer, enfim, em relação ao que você vivia com a sua família, né? As questões que você tinha com teu pai, porque se você parar para analisar, você passou o podcast inteiro falando só do pai. Mas a mãe não entrou. Desculpa, mãe. Por quê? Porque, de repente, essas coisas mal resolvidas, Sim. elas estão baseadas nessa figura paterna. Sim. Entendeu? Porque você precisava dessa figura paterna. Isso. De repente, com a tua mãe já era bem mais resolvida, por mais que você ainda ficou muito tempo morando longe, enfim. Isso. Aonde que eu quero entrar agora, né? Em cima dessa questão, eu vou te perguntar, mas não é uma coisa, se você de repente não sentir a vontade de responder, tá tudo certo. Em cima dessa função da homossexualidade, né, da tua sexualidade, ter já uma visão direcionada para a mulher, eu já tive outros acompanhamentos em que isso aí sempre vinha por causa de ou um abuso, Existiu isso com você também? Não. Algumas pessoas também falaram, né, que, tipo, que tem, né, digamos assim, aquele estudo de senso comum, tipo assim, a maioria das pessoas... Mas não. E outra coisa, essa questão só aconteceu você como irmã? Sim. E dentro desse contexto família, essa imoralidade, de alguma forma, existiu em cima da parte bisavô, avó, pai, mãe? Não que eu saiba. Não em função da homossexualidade, mas adultério, imoralidade. Não que eu saiba, né? Tipo, nessa questão, assim, não explícito, como eu, entende? Talvez, tipo, possa ter acontecido, né? Mas não que eu saiba e tudo mais. As portas fechadas. Isso, né? Estamos trabalhando, né? Mas, assim... Algumas pessoas vieram, né, questionar essa questão porque querem entender, né? Houve algum abuso, houve alguma coisa, né, que te teve... Não, realmente foi algo, tipo assim, da minha cabeça mesmo. Entendi. Sabe? Por enquanto, é isso que, tipo, eu sei mesmo que eu posso te dizer. Não, porque mais pra frente, né, são coisas que a gente... Deus revela. Sim. Porque, eu vou te contar, mana, eu com 37 anos... Eu fui receber no dia do meu aniversário, fui receber um telefonema da minha mãe, ela me pedindo perdão porque Deus revelou para ela que ela se lembrou e ela tinha me rejeitado no ventre dela. Entendeu? E eu sempre me senti muito rejeitado. Sim. Sempre muito rejeitado. Cara, e hoje eu fico pensando assim, meu Deus, eu sempre fui super amado, cara. Mais que dos meus irmãos, na realidade. Sim. Mas eu sempre tinha que fazer algo para ser aceito em algum lugar. E por isso que eu entrei muito fácil na vida do crime, nessas questões todas que eu entrei. Porque eu sempre fazia algo que eu me destacava, mas não era porque eu tinha a cabeça distorcida, é porque eu queria ser aceito por aquele público ali. Entendeu? Sim. Então era tudo uma função de rejeição. E eu acho que de repente é isso também que pode ter acontecido com você. A minha questão também é com meu pai, como ele me criou, então eu queria também, tipo, ser aceita por ele, entendeu? Eu queria que ele me escutasse, sabe? Tinha essa necessidade. Então, de repente, também, tudo que eu fiz foi essa questão de, tipo assim, já que ele não liga, então, pra mim, entendeu? Ou, tipo, vamos ver se ele vai ligar agora, entendeu? Eu tenho que chamar a atenção de alguma forma. Isso, entendeu? Entendi. Porque, tipo, eu buscava a aprovação dele. Porque, tipo assim, meu Deus... O foco era ele. O meu pai, o meu herói, Olha entendeu? só que loucura, cara. E aí, nesse meio tempo, né, até os dias de hoje, né... eu venho consertando muitas coisas, sabe? Eu já procurei muitas pessoas para pedir perdão. Até mesmo pessoas que me magoaram, tá? E foi muito louco que, recentemente, foi o ano passado, eu fui pedir perdão pra uma pessoa. Tipo assim, ficou maquinando na minha cabeça, sabe? Maquinando. E um dia eu encontrei, essa pessoa passou por mim. Só que ele falou que não tinha me visto, né? Mas passou por mim e toda vez que eu passava na frente do lugar, vinha a pessoa na minha mente. Eu falei, mas não é possível, cara. Porque eu já achava que eu já tinha resolvido, assim, com pessoas que foram bem mais, né, impactantes e tudo mais. Já tava fazendo esse processo, né? Mandei a mensagem. Mas assim, não deu 1 hora.
pra uma outra pessoa vir me pedir perdão. Eu falei... Eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, cara, eu fui pedir perdão pra uma pessoa que me magoou. E uma outra pessoa veio me pedir perdão. Porque me magoou. Quero te pedir perdão por tudo que eu fiz e tudo mais. E aí, na sequência, já veio uma outra pessoa. Tipo assim, vieram 2 pessoas me pedir perdão. Eu falei, olha só, eu abri uma porta pedindo perdão pra uma pessoa e 2 vieram me pedir perdão. Eu caí no choro, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, não acredito. Eu não tava acreditando com aquilo, porque, tipo assim, cara, como assim? Como isso é possível, sabe? É que, tipo, Deus é muito louco. Eu falo também. E aí, nisso também foi a questão de essa restauração com a família, sabe? Tipo, com meu pai, com os meus tios, com a minha avó, né? De ter um bom relacionamento, né? Tipo assim, às vezes, tu não precisa de fato, tipo assim, me perdoa por isso, por aquilo, sabe? Tipo assim, como que eu trouxe meu pai de volta pra perto de mim? A partir das minhas ações. Atitudes. Com a minha mudança. E não precisa falar, né? Não. Assim, as minhas atitudes, a minha mudança de querer mudar foi, sabe? Hoje a gente conversa, né? Ele fala as coisas dele, ele me ouve, entendeu? Ele desabafa, se precisar desabafar, ele ouve a minha opinião, ele dá a opinião dele, entendeu? Hoje é uma coisa saudável. Eu vou na casa dos meus tios, com o tempo eu vou falando, né? Ou tipo assim, olha, aconteceu tal coisa, o que vocês acham? Peço opinião, entendeu? Antes eu não queria saber a opinião de ninguém, entendeu? Não queria. Tipo, hoje eu quero. Me diz, o que você acha sobre esse assunto? Porque eram as tuas decisões, né? Eram as minhas decisões. Sobre as tuas decisões, né? Sim. E daí, como eu sempre fazia coisa errada, né? Como que eu vou pedir? Eu só me envolvi em laço. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa também. Em relação a esse homossexualismo, né? Você hoje, dentro de um contexto daquilo que você está vivendo com Cristo, né? Você percebe que é algo que Deus te tirou ou foi simplesmente algo emocional que aconteceu lá atrás? Porque é difícil falar sobre a cura, né? E também a gente não quer trazer uma polêmica sobre isso. Sim. Mas você sente, assim, que Deus mudou a mente? Que o momento que você encontrou a Cristo novamente, você foi mudada a mente em relação a isso? Ou você considera, você vê isso como algo que lá atrás estava mal resolvido e era muito mais emocionalmente falando do que propriamente uma questão de, né, sei lá, de um jeito que você tinha como ver a sexualidade? No meu caso, eu acredito que foi mudança de mente. Mas foi muito porque eu busquei. Entendi. Mas foi a partir do encontro com Cristo novamente? Tipo assim, desde lá de Blumenau eu já tava deixando de sentir essa vontade, mas eu não tava entendendo. Entendi. E aí, quando eu tomei a decisão, tipo assim, porque foi uma decisão que eu tomei. Eu não quero mais. Entendi. Entendeu? E aí eu voltei pra Cristo, então eu quero permanecer em Cristo. Entendi. E aí, eu sempre tive muitos amigos homens. Então, a minha energia sempre foi muito masculina. Entendeu? Então, foi uma coisa que eu fui percebendo. E conforme eu fui tendo amizades em Cristo, essas pessoas também foram me falando algumas coisas que foi fazendo eu pensar. Entendi. E foi quando eu comecei a buscar ter amizades mais femininas. Uau. Entendeu? Então, sem aquele olhar clínico. Então, eu comecei a, tipo assim, ter amizades mais femininas por conta dessa energia que eu tinha. Eu tinha uma energia... Eu considero ainda que eu sou uma pessoa muito alternativa, entendeu? Sim. Mas como eu era, tipo, o jeito que eu andava, o jeito que eu falava, o jeito que eu... Entendeu? Tudo isso, tipo, é uma coisa que eu preciso cuidar. Que eu cuido diariamente, sim, sabe? Mas o desejo carnal, por mulheres, isso não existe mais. Glória a Deus. Entende? Amém. Tipo assim, eu não vejo mais as mulheres da forma que eu via. Uau. Mas por eu ter levado essa vida e andar muito com homem, fez com que eu tivesse esse jeito, esse jeitão, digamos assim. Então, tudo isso eu venho moldando, sabe? Desde então, desde quando eu tive esse insight, eu comecei a cuidar, sabe? Comecei a perceber, tipo assim, hoje algumas pessoas me mandam mensagem, né? E tipo, às vezes, mais homem, falando sobre essa questão, né? Do homossexualismo e tudo mais.
E às vezes eu demoro pra responder porque eu peço, Deus, me dá uma direção do que eu posso responder, porque a pessoa fala da vida e eu fico pensando, não posso só descartar, né? Porque, tipo, a pessoa se... Uma responsabilidade. Então, eu tento entender, mas eu falo assim, ó, não tem um homem que você possa conversar, um líder hoje, que você possa conversar sobre essa situação, porque eu acredito que seja o melhor a fazer, né? Alguém que você se espelhe e tudo mais, pra você poder falar sobre esse assunto. Se fosse antes, ou se eu não tivesse tido esse entendimento, talvez eu conversaria, entendeu? Entendi. Por essa tendência de ficar conversando, tipo, de acostumada a falar com homem, tipo, conversar, tipo, beleza, tá tranquilo. De não ver, tipo, essa maldade, de repente, e tudo mais, sabe? Mas hoje eu entendo que, tipo assim, não, cara, eu tenho que fazer coisas de garotas, entendeu? Mas é verdade. Mas é loucura, né, cara? Porque, tipo assim, os homens gostam de uma coisa e as mulheres gostam de outra coisa. E tu se sente mais feminina hoje? Me sinto. É? Tipo assim, ó, até uma coisa que eu sentia muito... Digo, não só visualmente, sim, né? sim. Mas internamente. Total. Porque hoje, primeiramente, eu consigo expor os meus sentimentos, que era uma coisa que era muito difícil. Eu consigo demonstrar os meus sentimentos, eu consigo falar sobre eles. Eu acho que esse era o primeiro ponto. Que, tipo, tudo vivia engasgado dentro de mim, eu era igual uma ogra, entendeu? Uau. Tipo assim, sempre tava raivosa, né? Cão raivoso, assim. E essa questão. E também, por exemplo, coisas pequenas, sabe? Tipo assim, antes eu não ligava, tipo, pra fazer coisas mesmo, tipo, sobrancelha, coisa assim. Tipo assim, até passar um creme, me sentia agoniada. Até passar um batom, coisas... Olha só, que loucura, eu não sou muito de passar maquiagem, entendeu? Mas, tipo assim, cara, se for pra sair, pra uma festa, coisa assim, por que não? Por que não arrumar o cabelo? Eu me preocupo em finalizar o meu cabelo, entendeu? Tipo, coisa que eu não me preocupava, tanto que eu não tinha cabelo. Cara, é incrível que não dá nem pra imaginar. Não, se eu mostrar, assim, eu mostro pras pessoas e falo, é você? Eu falo, sim. Olha só, cara. Nem eu me reconheço, sabe? Então, tipo, claro, com certeza, né? O físico diz muito, né? Mas o importante também é a mente. Sim. Né? Sim. E também, o físico é mais pras outras pessoas. Claro, pra mim, mas primeiro pras outras pessoas. Né? O primeiro é eu me sentir bem comigo mesma. Sim, então, principalmente internamente, né? Isso. Eu não tô me vestindo assim, eu não tô sendo assim porque alguém falou que eu tinha que ser, ou porque para ser aceita em algum lugar, entendeu? Porque eu não tô vivendo numa lata de sardinha, entendeu? Ninguém me colocou lá. Porque hoje, o que a maioria das pessoas que falam contra é isso, né? Que você precisa mudar para ser aceito. Mas, na verdade, quem se rejeitou fui eu. Sim. Deus, ele sempre me aceitou. Sim. Eu sempre fui aceita por ele. Ele sempre me amou. E tudo que eu fiz, desde lá de 2023 até agora, foi tudo porque eu quis. Entendeu? Foi tudo porque eu passei a ter esse entendimento e eu quis aquilo. Não, eu quero viver isso. Eu quero viver essa transformação. Sabe? Eu acho que é muito importante, tipo, falar isso. Sim. Porque tem algumas pessoas que falam, você vê que crente faz tudo errado, daí vira crente e tá perdoado. Tipo assim, cara, a gente tem testemunhos, né? E até as pessoas que estão dentro da igreja hoje também vivem libertações. Sim. Né? Só que a diferença é que a gente fala escrachado. Tem pessoas que foram feitas para isso, como eu, como você, para falar isso. Tem pessoas que não servem para vir aqui e falar. Mas também tem um testemunho, também tem uma história. Eu não quero zerar quilômetros, sim, né? Sim, zerar KMs. Tipo assim, tudo isso faz parte da minha história, sim. Só que a diferença é que eu não fico caindo nisso. Isso. Entendeu? Então, fez parte da minha história, faz parte da minha história, não vou apagar isso, mas eu não permaneço nisso. É uma luta que tu vive, né? Na realidade, é quando cada um... Eu sempre costumo falar que nós somos todos ex alguma coisa, né? Até mesmo aqueles que são crentes de berço, né? Sempre tiveram um momento em que alguma debilidade aconteceu. Sim. Entendeu? Tem parte na Bíblia que fala que aquele que fala mal do outro é igual a um homicida.
Entendeu? Então, tipo assim, Jesus, ele nunca generaliza o pecado como pecadinho ou pecadão. É simplesmente algo que se afasta. E a única coisa que Deus odeia de verdade, porque a única coisa que afasta o Criador da sua criatura é o pecado. Entendeu? Por que Jesus passou por tudo aquilo? Para que a gente pudesse ter a oportunidade de conhecer a graça. Entendeu? Claro, Diogo, hoje eu posso viver pecando porque eu sempre vou ter a graça disponível. Não é sobre isso. Porque o momento que a gente tem impacto com o amor, a gente não... cara, é só quem tem um impacto... Sim. Porque a viver, de novo, o pecado já não faz mais. É que nem você. Tem momentos que você sente vontade. Você mesmo falou. Sim. Cara, vem por mim e passa aquele cheiro e me dá vontade. Isso só mostra a natureza humana que você hoje tá, né? Que é a natureza caída tentando gritar mais forte que o espírito. Sim. Mas hoje que você tem alimentado é muito mais o espírito. Sim. O pior, gente, eu acho que é aquilo que é o que mais... Eu acho que Deus abomina, que é a hipocrisia que você sentia lá atrás. São pessoas que se generalizam perfeitas, né? E que, não, eu não vivo mais nada, eu sou santarrão, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas internamente está totalmente escuro, cheio de portas fechadas, aonde não avança, não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o lado, nem para o outro. Sim. E aí, de repente, vê uma menina que faz 1 ano e pouco, que realmente está vivendo algo muito mais profundo em Cristo, Deus voar. Aí esses caras que estão 50 anos sentados, vivendo um evangelho, né? Percebem, meu Deus, mas não é de Deus. Por que tá acontecendo com aquela menina? Nunca aconteceu comigo. Sim. É porque a religiosidade, ela transforma tanto a mente das pessoas, mano, que elas não conseguem enxergar um palmo na frente do rosto. Porque o ser mais perfeito que o outro é muito mais em conta do que aquele que simplesmente saiu do estágio, vamos dizer assim, grosseiro do pecado, e Deus já alavancou a pessoa para voar, né? Então, tudo isso que você está vivendo hoje é a graça, mano. Total. É a graça e assim, viva com mais continuidade, vive assim, ó, sabendo que você tem muito ainda que aprender. Total. Porque ninguém, mano, viver o evangelho é que nem você falou, é o estreito mesmo. E cada vez que você passa por um obstáculo, e deixa eu te dar uma notícia, vai ter outro. Muitos. Eu tenho visto bastante uma frase nos vídeos, assim, que o Satanás, ele não incomoda quem já é dele, né? Então, se a gente parar pra pensar, nossa, mas por que aquela pessoa é tão bem-sucedida, é tão de bem com a vida? Mas, tipo assim, essa pessoa não leva uma vida com Deus e tudo mais, é do mundão mesmo, né? Mas ela tá sempre bem. E a gente, nossa, um monte de problema. Mas é porque ele tá incomodando quem? Quem Sim. não é dele. Mas sabe qual é o detalhe nisso, mano? Que ele não tem poder em tocar na gente. Não. Mas ele sabe dar ideias como ninguém. Verdade. Até, tipo assim, teve um dia que eu tava, tipo, bolada com alguma situação. Aí eu fui no mercado, né? E daí, primeira coisa do mercado ali que você vai, vinhos, né? Aí eu falei, cara, mas por que não, né? Tipo assim, beber não é pecado, né? Tipo assim, isso já veio assim logo na minha mente. Beber não é pecado, eu posso beber. Mas será que vale a pena tudo isso que eu tô construindo por um momento que talvez eu vou abrir e já vou me sentir mal e já vou tipo, ai, Deus, me perdoe, não sei o quê. E aí vem a acusação, vem todo aquele tipo, ciclo. Cara, foi muito rápido. Foi tipo assim, 1 segundo que eu fiquei na frente do vinho e tudo isso veio na minha cabeça. Tipo assim, eu acho que eu quero, porque eu tô triste e eu vou tomar. Mas será que vale a pena? Sabe? E é isso que eu fico pensando, assim, será que vale a pena? Tudo isso que eu venho construindo, todo esse relacionamento, toda essa intimidade, toda essa vida desconfortável, né? Continuo tendo problemas, continuo precisando, sim, lidar com situações, tratar situações, continuo, sim, buscando cada vez mais mudar, melhorar, ser transformada, ser mudada. Eu continuo, né? Tô fazendo as escolas lá na igreja, celebrando. Tipo assim, eu sei que vai ser algo desconfortável. Eu sei que muitas portas ainda vão abrir, né? Porque ele vai revelar no tempo certo as coisas, né? Pra que eu seja curada
no tempo certo. Até para você ter muito mais respostas pro teu testemunho. Sim, exato. Fiz a clínica da alma. Então, tipo assim, tudo isso veio, tipo assim, pra cada vez mais me edificar. Mas vem as guerras, vem as lutas. E aí você tem que escolher como você quer lutar, né? É isso aí. Se você quer lutar com aquilo que você pende ali, né? Tipo, bebida e tudo mais. Ou se você quer lutar orando, se você quer lutar com as pessoas próximas de ti, que querem o teu bem, com a tua família, né? Então, hoje é isso, sabe? Aquilo que eu ficava, tipo assim, paranoica e tudo mais, eu não dormia bem. Tipo assim, hoje eu deito a cabeça no travesseiro em paz. Uau. Sabe? Hoje eu sei que, tipo assim, eu falo, tava sozinha e tudo mais. Eu sei que eu não tô sozinha. Entendeu? Tipo assim, por mais que eu não converso com ninguém. Ninguém me manda mensagem hoje, eu não vi ninguém, fiquei dentro de casa. Mas eu não tava sozinha. Deus, ele tá sempre comigo. Amém. Sabe? E eu acho que você também é assim, né? Tipo assim, a vida com Deus não é só, tipo, ajoelhar na cama e orar. Não. Aí eu falo o dia todo com ele. Tô toda hora falando alguma coisa, né? E aí... é isso que eu venho buscando, sabe? Tipo, essa vida, esse relacionamento com ele diário. Pra não ficar naquela coisa monótona, pra não ficar naquela coisa... Não, fica à vontade. Pra não ficar naquela coisa superficial. Entendi. Só de culto de domingo, só de uma oração antes de dormir. Entendi. Levar uma vida com ele e o mais, levar isso adiante, né? Pra outras pessoas. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Enquanto você se recompõe da tosse. As coisas que você hoje viveu, né? Hoje a oportunidade que Deus também tá te dando em relação a divulgar a tua história, né? Você percebe que hoje muita gente está sofrendo dentro da igreja com o mesmo problema, só que não consegue abrir essas portas? Já apareceu essas situações para você? Sim. E detalhe, são pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja e até mesmo filhos, de repente, de pessoas de liderança? Eu vejo sim, sabe? Eu vejo que um pouco é sobre a pessoa mesmo, né? Quando algumas pessoas vêm falar, tipo, ora por mim, me ajuda, eu preciso de ajuda. Dependendo da situação, eu sou bem sincera. Olha, a única pessoa que pode te ajudar é você mesmo. Eu posso te aconselhar, eu posso falar sobre a minha história, eu posso falar como eu fiz, mas a decisão, a atitude é com a pessoa. Então é individual, sabe? Tem muitas coisas que são individuais. Sim. Né? Eu não sei se você concorda. A droga é assim também. Total. Então, tipo assim, é individual essa decisão da pessoa ter essa mudança de mentalidade, de buscar isso. E tem algumas pessoas, por exemplo, que elas sabem, elas conhecem. Só que daí elas não pensam naquilo que, tipo, por exemplo, eu penso, será que vale a pena? Entendeu? Quando vê, já fez. Age por impulso. Mas aí vai de cabeça a cabeça também. Então, eu penso isso. Basicamente é isso, sabe? É da mente da pessoa, da mentalidade da pessoa. Tipo assim, tem muita coisa, por exemplo, pra mim, que eu ainda preciso mudar a minha mente. Entendi. Que eu reconheço, né? Por exemplo, no Celebrando, eu me inscrevi no grupo da ira, né? Por quê? Eu poderia me colocar no grupo da homossexualidade, no grupo ali, por exemplo, da dependência. Mas por que eu me coloquei nisso? Porque eu percebi que, querendo ou não, isso foi resolvido. Mas dependendo da situação, a outra Samaira quer vir. Porque teve uma situação que eu percebi que eu falei, opa, isso daqui não foi tratado. Entendeu? Então, será que... pode gerar gatilho. Será que não é essa a raiz dessas outras duas coisas? Top. Entende? Então, tipo assim, como que eu tive esse entendimento? Alguém falou pra mim? Não. Eu tive que permanecer e perceber. Na realidade, o Espírito Santo só te sinalizou. Foi. E daí, cara, tipo assim, é muito doido mesmo. O jejuar denuncia isso, sabe? Porque quando a gente jejua, muita gente diz, pastor, eu tenho dificuldade de jejuar porque eu fico extremamente irritado, mal-humorado.
Não é o jejum que te deixa mal-humorado, meu irmão. O jejum, ele só denuncia que você é uma pessoa mal-humorada. Sim. Você é uma pessoa irada, entendeu? Então, o jejum tem essa função, assim, muito forte. E principalmente nessas questões... porque, assim, ó, eu vejo muito... principalmente a droga, ela em si, eu não nasci usando droga. A minha mãe não me deu leite materno com cocaína. Quando eu tive esse entendimento, a minha vida mudou assim, ó, principalmente em relação à dependência química, né? Uhum. E aí eu vou te perguntar se tem um pouco a ver com essa função. Eu não fiz uma recuperação em cima de encontro com Cristo, né? Eu fui conhecer Cristo bem depois. Uhum. Que eu fiz uma recuperação em cima de 12 passos de amor exigente, em cima de 12 passos de NA. Então eu tive muito acesso a coisas que eu aprendi nisso, né? E até hoje tem muito a ver com princípios bíblicos, sabe? Principalmente a parte de, tipo, o primeiro passo, reconhecer. Reconhecer que perdi. Cara, não tem mais jeito, perdi. Não consigo mais dominar. Uhum. É o primeiro passo. E o princípio bíblico é a mesma coisa. É reconhecer para Jesus, tu é o meu salvador, eu me entrego e acabou o assunto. Mas eu percebi algo, mano. Principalmente quando eu encontrei a Cristo. Existe a palavra em que Jesus cura os 10 leprosos, lembra? Você já viu essa palavra? Pois é, a palavra diz que os 10 leprosos vieram e foi a primeira cura que não foi instantânea. Uhum. Jesus disse assim, ó, vão e se representem aos sacerdotes. E quando ele falou se apresente aos sacerdotes, a palavra diz que eles caminharam e no meio do caminho eles perceberam que estavam curados. Uhum. Existem curas... E aí eu quero ver que de repente você pode também associar junto à homossexualidade, mas a dependência química é uma delas. Você precisa caminhar. E é caminhando aos poucos que quando você vai perceber, passou a vontade. Isso. Eu não sinto mais vontade, eu não sinto mais desejo, eu não sinto mais nada. Eu simplesmente estou curado. E aí a gente tem a vontade de fazer igual aquele leproso, porque os outros 9 foram embora. Nossa, eu tenho que voltar pro mestre. Eu tenho que voltar para lá e reconhecer que foi ele que fez isso. Uhum. Não foi pela força do meu braço, não foi isso, não foi aquilo, não foi ele que fez isso. Sim. Né? Então, assim, comigo funcionou dessa forma. Eu precisei caminhar. E vou te falar, mano, foram dias de caminhar, assim, ó, em que doeu muito meu pé. Porque eu caminhei muito. E as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender que elas vão, levantam, caem, levantam, caem, levantam. E essa perseverança, ela precisa ter na vida daquele que está cansado, cara. Porque se eu tô cansado, o que eu faço, mano? Eu tenho que perseverar em algo que vai me edificar. Uhum. E eu tenho que mudar minha mente, cara. Eu preciso buscar isso. Uhum. Eu preciso buscar a minha cultura. Cara, se essa pessoa, ela não me faz bem, mas ela tá do meu lado, eu tenho que fechar a porta para ela mesmo que me doa. Porque é individual, eu preciso caminhar. E as pessoas, cara, que não conseguem sair desse vício, elas não conseguem entender que elas precisam perseverar em caminhar. Porque quando elas perceber, Jesus curou. Sim. Eu sou curado em nome de Jesus. Eu grito para quem tiver que ouvir. E as pessoas me criticam muito em relação a isso. Mas Jesus me curou. Demorou um tempo. Mas ele chegou na minha vida e ele me curou, ele me transformou. Ele mudou minha mente. Antes eu pensava de uma forma, hoje eu penso diferente. Entendeu? Essa questão da homossexualidade, você acha também que você teve que caminhar um pouco? Ah, sim, com certeza. Eu acho que, tipo assim, desde a questão ali de eu entender as coisas que eu estava buscando num relacionamento, até a parte que eu decidi que eu não vou mais ficar com mulher, então, e aí até a questão da energia feminina e masculina. Tudo isso tem a ver com isso, Sim. sabe? Com o homossexualismo. Eu acredito muito, sabe? E até hoje, né? Até hoje você tem que... tipo assim, nossa, eu agi de tal forma que não foi legal, né? Esse jeito ali não é... Entendi. De uma moça comportada. E atitudes. Atitudes, o jeito de falar, coisas do tipo, entendeu? No início, eu me conectava mais com meninos, né? E aí, quando eu tava na outra igreja, eu tava servindo na equipe de áudio. E na equipe de áudio era só menino. Tinha só uma menina.
E aí, tipo assim, muito bacana e tal, e não sei o que lá. Curtia muito, né? Tava aprendendo. E aí eu fiquei pensando, sabe? Depois de um tempo, aquilo foi vindo assim no meu coração de uma forma tão profunda que teve um dia que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Só tem homem aqui. O que eu tô fazendo nessa equipe que só tem homem? Sabe? Então, tudo isso tem a ver. Eu acredito muito, sabe? Porque é uma caminhada mesmo de você entender, de você se reconhecer, né? De você tá buscando a tua essência, tua verdadeira essência. Né? Então, todos os dias eu busco isso. Uau. Entende? E até mesmo a questão de me olhar no espelho e de me reconhecer e de, tipo, entender, sabe? Tipo assim, cara, eu sou uma mulher e tudo mais, né? Eu gosto de me arrumar, essas coisas, sabe? De poder, de fato, me reconhecer. De não ficar trazendo, por exemplo, o meu passado, tipo, como se fosse algo que me define, entende? Tipo assim, eu posso sim mudar. Eu posso sim, né? Eu posso ser diferente, né? Eu sei, eu tenho um monte de tatuagem e tudo mais. Eu sei que eu não vou ser, tipo, uma pessoa padrão, né? Pro mundo, digamos assim. Eu tenho algumas coisas que é impossível mudar, né? Tem algumas pessoas que perguntam se eu penso em remover tatuagem, por exemplo. Falo, cara, é meio impossível pra mim hoje remover 50 tatuagens, entende? Isso me define hoje. Eu tenho essas tatuagens, mas eu posso sim cuidar do meu corpo, da minha pele, né, do meu cabelo. Isso me define como mulher. E te traz prazer hoje isso? Sim. Top. Eu gosto, tá? Ai, meu Deus. Bem fresca, sabe? Principalmente o cabelo, né? Porque o meu cabelo, quando ele começou a crescer... Quando ele começou a crescer cacheado. Só que quando ele tava... E ele não era? Não. Tipo assim, ele era quando eu era pequena, né, bebê. E depois que cortou, ele tava, tipo, meio liso, assim, sabe? Tipo, armado, coisa assim, indefinido. Mas como eu fiquei muito tempo sem cabelo... Sim, passa a máquina também, né? Engrossa o cabelo. Sim. Aí, quando começou a crescer, ele tava, tipo assim, todo errado. Daí eu ficava assim, ai, meu Deus, eu quero cortar esse cabelo. Aí não, vou continuar. Porque eu queria ver como ia ficar meu cabelo. Eu queria. Tipo assim, ninguém falou também, né? Porque não tem problema também ter cabelo curto. Sim, sim. Aí ele começou a crescer, tipo, cacheado, assim. Aí eu fiquei, tipo assim, cara, agora eu vou ter que cuidar do meu cabelo, né? Daí a minha irmã, ela tem o cabelo bem cacheado. Daí eu comecei a pedir dicas. Daí eu falei assim, ai, me mostra como tem que finalizar. Quando ela vai lá na casa do meu pai e eu tô lá, daí eu pego, lavo o cabelo e fico assim, ó. Vai, finaliza. Aí eu vou na minha tia e falo pra Radassa, finaliza aqui meu cabelo. Mas que top, né, cara? Sim. Você sente, principalmente se você tá se sentindo bem, né? Esse prazer, né? De até se vestir, né? Sim. De uma forma que, de repente, você não se vestia. Eu não consigo nem imaginar. Não, e, tipo assim, eu lembro que eu era muito magra. Tipo assim, muito magra mesmo. E eu não gostava, assim, do meu corpo, sabe? E daí, tipo, eu ganhei uns quilinhos a mais, tudo mais, né? E daí, agora, tipo assim, não, eu quero meter o shape. Eu quero estar com aquele shape igual eu tava antes, entendeu? Aí eu já tô, tipo assim, já fiz a consulta com a nutricionista, já tenho uma personal, já quero fazer exercício. E, tipo assim, teve um dia que eu pensei, né? Eu falei, cara, antes quando eu era super magra, tipo, eu não tava nem aí, achava, tipo, nada a ver. Não tava nem aí pro meu corpo, pra minha saúde, não tava nem aí, né? E daí agora, eu sou toda neurada, né? Tipo assim, não, eu quero que a roupa fique bonita. Aí eu fiz negócio lá, colorimetria, pra ver quais cores ficam. Que top. Aí eu vivo fazendo essas coisas. Esses dias eu vi também um vídeo, tipo, das meninas fazendo piquenique na praia, fazendo devocional. Eu já falei, vamos fazer. Top. Mana, pra nós finalizar, Tá. pra nós terminar. Pra gente parar de falar coisas de garoto. Sonho de casar? Filhos? Sim. Foi algo que Deus começou a plantar no meu coração. Foi aos poucos. E eu sempre gostei de criança. Sempre gostei, assim. Mas, quando eu pensava em ter filho, eu falava, na minha barriga, não. Não, e foi até uma coisa que, tipo, eu pedi perdão mesmo, sabe? Porque já rejeitando desde sempre, Sim, né? Pois é. E eu pensei uma vez até em tirar o útero. Uau.
Dizer assim, já que eu não vou ter filho, né? Então, também, tipo, para que eu vou ter, né? Por conta do período menstrual, né? Sim. Que incomoda muito e Sim. tudo mais. Então, eu pensava nisso. Aí, eu até pensei, tipo, uma vez, vou adotar, tem um monte de criança e tudo mais. Pensei isso. Mas aí, depois, foi desaparecendo esse sonho, sabe? E aí, com o tempo, tipo, Deus foi colocando, assim, no meu coração, sabe? De, tipo, ter uma família, de casar, de ter filhos, no mínimo 2 eu quero. Amém. E uma das minhas metas esse ano que eu coloquei foi cuidar da minha saúde, né? Porque eu vou fazer 29. Então, eu tenho feito exames, essa questão também de exercícios, alimentação, tudo isso já me preparando. Entendi. Já em preparação, tudo isso de forma intencional, sabe? Uhum. Eu falei, não, esse ano... Porque era uma coisa que eu tinha deixado também de lado, né? Uhum. De fazer exames, check-ups e tudo mais. Eu falei, não, esse ano eu vou fazer e eu não vou deixar... Eu tava com requisição de exame 1 ano na minha gaveta e não fui fazer. Eu falei, cara, tipo assim, olha só quanto tempo eu tô deixando de cuidar. Porque daí vem agora um novo momento, né? Porque cada tempo a gente Deus vai renovando coisa. E, tipo assim, cuidar do templo, né? Que o Espírito Santo habita. Amém. Então, a saúde, a alimentação diz muito sobre isso, né? E também diz muito sobre preparar, né? Por conta da minha idade também precisa cuidar, né? Uhum. Pra ter filhos e tudo mais. Eu quero, tipo, deixar assim zerado Amém. essa questão. E eu tenho orado pra isso, sabe? Eu não tenho, de fato, assim, procurado coisas do tipo, assim. Eu tô deixando as coisas realmente acontecerem. E eu sei que quando acontecer... Prepara o varão, Senhor. É isso. A minha família tá me pressionando. Mas, assim, Deus sabe quais são os meus requisitos. Porque tem os requisitos. Entendi. Mas não é uma coisa que, tipo assim, eu acordo e eu, tipo, foco a oração nisso. Eu sou sincera. Tipo, eu não foco a minha oração nessa questão. Entendi. Porque, como eu falei, eu tô tratando outras coisas. E eu acredito que no meio desse processo da cura, da transformação, né? Desse ano, tipo assim, vai surgir. Sim. Vai surgindo, né? Que é aquilo, né? Quando você tá ali, escondido em Deus, a pessoa que estiver no mesmo lugar que você vai te encontrar. Exatamente. Né? E é isso. Não, tipo, eles me pressionam, mas eu falo assim, gente, tipo assim, quando acontecer, vai acontecer, né? Se não acontecer também, se não for agora, se for depois, tá tudo certo, sabe? Também não é, meu Deus, eu preciso disso pra viver. Até pra rotular, né? Em cima daquilo que tu realmente tá vivendo, né? Eu não preciso, tipo, eu não vou ser feliz só se eu tiver, entendeu? Mas eu sei que Deus, Ele me chamou pra ter uma família. Amém. Né? Isso eu já tenho bem, tipo... Na minha mente, assim, ele já me falou. Ele tem me falado muitas coisas, assim. Então vai vir, mano. Vai vir, vai ser top. No momento certo vai acontecer. Vai ser o evento. Eu vou te contar. Vou te mandar mensagem, então. Chegou o varão. Vou te chamar lá pro casamento. Outra coisa também que que com certeza isso aí deve ser um projeto, ou Deus já deve ter colocado no seu coração. Tem que sair um livro disso, né? Sim, verdade. Tem que sair um livro disso, porque, mana... Hoje, um livro sobre isso meu Deus, o nível de coisas que vai ser quebrado é gigante. Mas eu acho que vai ser também, o momento que sair vai ser quando todas as portas estiverem abertas. Bem isso. Porque daí tu vai ter o início, meio e fim. Né? É isso. Mas vai tá no forno esse livro. Tá no forninho. Mano, obrigado. Quero te agradecer demais, assim. Foi algo bem impactante, assim, por causa que mostra que, na realidade, parece que hoje tu tem 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 7 meses. Né? De tudo que tu tá vivendo, né? Significando um monte de coisa, né? Aprendendo. Até mesmo algo que... É difícil falar sobre isso, né? Pô, tô aprendendo a ser mulher faz 1 ano e pouquinho. Sim. Né? É loucura, né, cara? É muito louco. Mas ao mesmo tempo, cara, nossa, Deus, Ele é demais. Pô, Deus, Ele é poderoso demais, cara, porque não é que tu seja melhor que alguém, mas te escolheu, entende? Sim. Te escolheu pra tu ser uma referência, porque a palavra em Isaías 43:10 diz: vós sois as minhas testemunhas para provar que eu sou o Senhor de todos os exércitos. Cara, a gente foi escolhido pra ser testemunha. Sim.
É isso que, às vezes, quando eu olho, às vezes, para trás e vejo a minha história e vejo a história de tanta gente, né? E aí eu vejo, pô, cara, mas eu pensei que eu fazia porcaria, mas, pô, esse varão aqui... Mas, ao mesmo tempo, o escândalo do pecado, a da conversão tem que ser maior ainda. E tem que confundir os sábios mesmo, cara. Bem isso mesmo. Né? É os loucos mesmo que confundem os sábios, porque, assim, ninguém com entendimento normal vai entender esse cara, não, ela... Não pode. Eu vi ela de cabelo curto. Olha só essa mulher, cara, ela tá linda. Então, é pra confundir mesmo, mano. Então, assim, aonde Deus te colocar teus pés, mano, que tu se permita ser usada. Amém. Porque ao mesmo tempo que Deus fez isso na tua vida, Ele precisa fazer na vida de muita gente. Amém. Sabe? Que estão com a identidade hoje totalmente destruída, detonada, porque se permitiu que o inimigo tocasse. E que nem a gente falou, né? Ele não tem permissão de... Mas ele tem permissão de dar ideia. Ele tem permissão, não. Ele dá ideias. Sim. E a gente ouve se quer, né? Depende com o que a gente nutre, né? Ou se é o espírito, ou se é a alma. Mana, obrigado. Deus Muito te abençoe, obrigada. viu? Um abraço pra pastora e pro pastor lá. Amém. E pra família. Amém? Amém. Deus te abençoe. Meu Deus! Mais uma história... Mais uma incrível história, né? Hoje a gente viu uma história de uma mulher que ela, muito cedo, o inimigo deu ideias para ela, que ela não era quem ela era. Mas incrível que Deus, ele permite que a gente faça um caminho para que chegue nas promessas dele, né? Hoje a Samara, ela é uma referência de que Jesus realmente pode curar, transformar e libertar. E você, de repente, pode estar vivendo isso, com essa crise de identidade, não sabendo quem é, tentando fazer várias coisas, mas não preenchendo o vazio, tentando buscar aceitação em várias situações, principalmente pessoas, mas ainda não está preenchendo o vazio. E é por isso que, através disso, que o inimigo te dá ideias de você se deprimir, entrar dentro de um quarto escuro, não querer mais viver, não querer ter mais sentido para nada, não querer ter vontade de fazer mais nada, perdendo o sabor da vida, sendo que Jesus está muito perto, dizendo, filho, eu tô louco para te ter de volta. Dê esse passo, gente. Dê essa identidade, busca essa identidade em Jesus. Ele vai te mostrar que você sempre foi amado, você sempre foi cuidado. Tanta coisa aconteceu na sua volta, mas nunca foi permitido te tocar, porque Ele precisa que você seja uma referência de que Jesus cura, liberta e salva. Então não deixe para amanhã. Tome esse posicionamento agora e vá aos pés do Senhor e deixe Ele mudar e transformar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.